Antigas civilizações. Parece que a gente não cansa de falar delas, não é? Acontece que mesmo que nossos antepassados sejam hoje chamados por nós de antigos, eles fizeram coisas invejáveis até mesmo para a ciência atual. Isso já vem sendo provado há muito tempo. Aliás, quando o tema é esse, quais civilizações vêm primeiro em sua mente? Quase que com certeza, o povo egípcio e os antigos sumérios estejam na ponta da lista, certo? Sabia que esses dois povos podem estar diretamente ligados? A verdade é que não existe um jeito fácil de explicar isso, mas um item, conhecido como ouro monatômico, é o responsável por interligar essas duas antigas civilizações de um modo nada convencional. Os primeiros a usarem essa substância foram os sumérios, segundo seus relatos, influenciados por Anunnakis, supostos deuses extraterrestres que teriam ajudado no desenvolvimento dos seres humanos. Após algum tempo, os segredos do ouro monoatômico chegaram até os egípcios, que o usaram como forma de propagação de suas divindades, dando poder aos faraós. Como se sabe de tudo isso? Graças às descobertas arqueológicas, é claro. Se quiser saber um pouco mais sobre os mistérios que cercam essas antigas civilizações, fique ligado no vídeo de hoje. Só que antes de assistir, é importante que você se inscreva no Messenger do Mega Vídeo. Basta clicar no primeiro link da descrição. Ao fazer isso, você passa a receber nossos vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos aqui no canal. Ao longo da história da humanidade, podemos observar que o ouro era o metal que mais se fazia presente entre os deuses, principalmente quando falamos do Egito Antigo, não é mesmo? Mas da onde oficialmente veio a fixação por esse metal de características tão singulares? Os primeiros metais utilizados na cunhagem de moeda foram o ouro e a prata. O emprego destes metais impôs-se não só por sua raridade, beleza, imunidade à corrosão e valor econômico, mas também por antigos costumes religiosos. Na Terra, o ouro é um dos recursos mais importantes que a sociedade conhece. Utilizamos em diversas coisas. Ele é usado em componentes elétricos e em quase tudo que tem a ver com a eletricidade. Afinal, o ouro é mesmo um dos melhores condutores, e sua maleabilidade, a capacidade de se transformar em fios, além da capacidade de usá-lo em pequenas formas de nanopartículas, torna ele um recurso tecnológico incrível para qualquer tipo de forma de vida inteligente. E é aí que aquela história do ouro monoatômico que falamos no início começa a ficar bem misteriosa. Em 1904, uma expedição particular chamada Egyptian Exploration Found encontrou sobre uma montanha um templo egípcio dedicado à deusa Hathor. Como coincidência, o templo estava acima do Monte Horebe, o mesmo em que, segundo os escritos sagrados cristãos, Moisés recebeu os 10 mandamentos enquanto guiava os israelitas pelo deserto. Hathor era uma deusa egípcia, aparentemente associada a Ísis, que personificava os princípios do amor, beleza, música e alegria. Seguindo essa linha, ela também corresponde à deusa Afrodite dos gregos, Vênus dos romanos, e Estar para os babilônicos, e Inanna para os antigos sumérios. Era esposa e filha de Ra, portanto, uma extraterrestre reptiliana e completamente conhecedora de qualquer fenomenologia da ciência e da tecnologia. Isso de acordo com todas as lendas, é claro. Logo de início, os arqueólogos que participaram dessa expedição notaram que aquele templo era diferente dos demais conhecidos. Na primeira observação feita, notou-se que o templo não era só um lugar tradicional para culto à deusa em específico como era esperado. O templo de Hathor era uma espécie de laboratório dedicado à produção de uma substância muito importante no Egito, indicado pelas letras MFKZT, que pode ser lido como Mufkuts, hoje conhecido como Orme, Ormus ou ouro monatômico. No templo encontrado pelos arqueólogos, havia inúmeros registros nas paredes sobre essa substância, também chamada de o Elixir dos Deuses
ou como o pão da vida. Esses termos reforçados indicam que provavelmente esse não seja apenas um componente qualquer, não é mesmo? Uma vez no local da descoberta, quando os arqueólogos removeram as pedras do templo, foram encontradas cerca de 50 toneladas desse pó branco muito fino, chamado de vários nomes. Várias amostras foram recolhidas, mas seus resultados nunca foram divulgados. E assim, todo o pó, segundo os cientistas, desapareceu da noite para o dia, misteriosamente, levado pelos ventos do deserto, assim como muitas outras coisas que teriam sido descobertas por lá. O que sabemos é que a análise confirmou que a substância é feita de ouro puro, conhecido como ouro monoatômico, uma substância de alto spin. Para os historiadores, a teoria mais provável é que o produto seja solúvel em água e que fosse utilizado pelos antigos egípcios como uma mistura responsável para garantir a longevidade, responsável por proteger as pessoas, principalmente os nobres, contra todas as principais doenças. Conforme pode ser observado em vários hieróglifos, era consumido com regularidade pelos faraós, o que, segundo as lendas, dava o poder de divindade a eles. Também através dos hieróglifos do Templo de Hathor, ficou-se sabendo que o ouro monoatômico de alguma forma anula a gravidade, explicando as construções gigantescas encontradas em todo o Egito. Concluiu-se também que esse conhecimento provavelmente saiu do Egito junto com os israelitas durante o Êxodo e foi passado de geração em geração até chegar aos essênios. Isso porque, através de estudos, constatou-se que os essênios extraíam o ouro monoatômico produzido naturalmente das águas do Mar Morto. Nas escavações de Qumran, por exemplo, que já vem ocorrendo desde a década de 1950, a característica mais importante são as impressionantes construções e o número e o tamanho dos poços de água, além da complexidade dos condutos e canais. Um aqueduto no lado oeste vinha das colinas trazendo os suprimentos de água fresca. Outros cursos de água vinham diretamente do salgado Mar Morto. Essa água possuía alto teor mineral, sendo imprópria para o consumo. Porém, como ainda é atualmente, contém uma quantidade alta de ouro monoatômico natural. Experimentos revelam que o Mar Morto contém 70% de ouro em estado monoatômico e 30% de magnésio. A aplicação de ácido hidroclorídrico na margem seca dissolve o magnésio, deixando uma espécie de pó branco, o ouro monoatômico, o Horus, ou chamado Elixir dos Deuses. No entanto, não é apenas o Templo de Hathor e em Qumran que há registros sobre o ouro monoatômico. Desde a Idade Média, há mitos acerca de sua fabricação através de métodos como a alquimia. Depois, durante a Idade das Trevas, esse conhecimento acabou se limitando apenas a ordens secretas, mas não deixou de ser realizado. Há também registros de alquimia relacionada aos gregos e a muitos outros povos. Se continuarmos pesquisando, vamos perceber que essa linhagem retorna até a escola de mistérios dos sumérios, como sempre. Como curiosidade, parece mesmo que todo dado científico e toda pesquisa arqueológica acaba sempre levando à antiga civilização suméria, não é? Será apenas coincidência? Talvez não. O ponto é que os sumérios, os egípcios e todos os outros povos que fizeram uso do ouro monoatômico acreditavam que a substância poderia servir para prolongar a vida de qualquer pessoa que fizesse uso dela. Segundo eles, o ouro monoatômico poderia ter a capacidade de reter a energia perdida pelo corpo em até um nível de 100%, o que possivelmente causaria a longevidade prometida. Como dissemos, o conhecimento sobre o ouro atômico veio dos sumérios, que, de acordo com suas estátuas e imagens, vieram dos famosos Anunnakis, defendidos como uma raça de seres alienígenas que teriam criado literalmente o homem moderno, acompanhando seu desenvolvimento com o tempo. O pesquisador Zecharia Sitchin, especialista que dedicou toda a sua vida no estudo dos sumérios, teorizou que os Anunnakis vieram de outro planeta em nosso sistema solar que tem uma órbita elíptica de 3.600 anos. Os planetas minerais e recursos foram esgotados, especialmente o ouro. Sendo assim, eles vieram para a Terra minerar ouro e levá-lo de volta para seu planeta natal. De acordo com essa teoria,
Esses seres divinos alteraram geneticamente a humanidade primitiva e criaram uma força de trabalho que lhes permitiu minar ouro de uma forma mais acelerada. Voltando para o ponto central da história, o fato é que as lendas dizem que os antigos faraós viviam mais tempo que o normal. E o mesmo acontece com as lendas sumérias, que indicam que seus reis viviam milhares de anos. Teria isso acontecido devido ao ouro monatômico? É isso que os especialistas tentam descobrir. Porém, é evidente que esses povos escondiam alguns grandes segredos, mesmo que tenham vivido milhares de anos atrás.